Era uma vez um povo que vivia na escravidão e que desejava muito sair desse estado de escravidão total. E não havia nenhum tipo de previsão, nem sequer possibilidade disso acontecer. Então eles oraram a Deus dia e noite, pedindo um milagre para essa libertação. E Deus atendeu as orações desse povo. Assim Deus escolheu um homem, um libertador, e este homem obedeceu às ordens e os comandos, as instruções de Deus. Deus planejou 40 dias de travessia para chegar numa terra nova, numa terra prometida, numa terra que emanava leite e mel. Era essa a simbologia utilizada para uma terra que prometia muita fartura, muita abundância e muita alegria. Deus abriu um mar fatidicamente para que eles conseguissem fugir desse estado de escravidão, fugir dessa terra que aprisionava eles, para chegar até um outro lado em que eles não poderiam mais ser perseguidos, que era do outro lado do Mar Vermelho. E a partir disso, o plano era passar 40 dias viajando, porque nesta época não havia carro nem avião, malmente existiam carroças, mas esse processo, que era para ser de 40 dias, ele acabou sendo de 40 anos. Pessoas morreram sem ver a Terra Prometida, sem conhecer a Terra Prometida. E a pergunta que fica, por quê? Por que não aconteceram exatamente os 40 dias? Por que eles tiveram que passar 40 anos no deserto? Por que será? Hoje nós vamos falar sobre o processo, sobre viver o processo, sobre a dor do processo. Essa semana eu fui impactada com a frase que diz o seguinte, que a dor é a fraqueza indo embora. Isso me deu um estalo porque, de fato, quando nós estamos sentindo algum tipo de desconforto durante o processo, desconforto que vem de algum movimento nosso em busca do propósito, vai doer. Dói. E às vezes dói muito. Às vezes o esforço que nós temos que fazer é além do que a gente pensava ser capaz de fazer. Trazendo essa história que eu acabei de contar para vocês para o nosso tema de hoje, essa história nos ensina muito, porque às vezes o processo, ele não precisa de tanta dor, ele não precisa de tanto movimento, ele não precisa de tanto tempo. Às vezes é necessário um determinado esforço, mas a depender do nosso comportamento no processo, ele acaba se esticando muito mais do que deveria, muito mais do que precisava. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar que somos nós mesmos que estamos prejudicando o processo, que estamos sabotando o nosso processo. E, em consequência, estamos sabotando o nosso propósito, a chegada, o alcance do nosso objetivo. É muito comum que a dor do processo incomode. É muito comum que certas dores a gente nem entenda por que tamanha, por que veio, enfim. Eu vejo que durante o processo é melhor que alguns porquês eles sejam deixados um pouco de lado. Porque a busca e a energia que muitas vezes a gente dá a buscar resposta para esses porquês demandam muito tempo e podem atrapalhar o nosso foco. Podem sugar a energia, inclusive. O que eu vejo hoje que é importante é a gente entender se essa dor que eu estou vivendo, ela é vinda de um movimento, de uma decisão, de ações que estão me levando ao meu propósito. Se ela vem disso, eu preciso te dizer que você precisa deixar doer. Deixa doer. Pode deixar doer. Cuidado com o vitimismo, cuidado com a superproteção.
que pode te levar a tentar tirar essa dor de qualquer jeito, a desistir desse processo. Se essa dor vem do processo, deixe doer. Continue, prossiga, persista. Nesse processo de persistência, você vai ter que aguentar essa dor. Você vai ter que conviver com determinados incômodos, porque você não pode parar. Se você para o processo por conta da dor, por conta de dúvida, por conta de distrações, o seu processo vai demorar muito mais do que deveria. E assim como eu falei aqui um pouco atrás, o sabotador, o grande vilão, pode ser você mesmo. E não as pessoas, o mundo, Deus. Foi assim que aconteceu nessa história que eu te contei. Que foi a história em que Moisés libertou o povo, foi usado como ferramenta para libertar o povo que estava escravizado no Egito, o povo de Israel, que por causa da fome migrou para o Egito, onde encontrou fartura de alimentos devido a um movimento que foi feito por José lá atrás. Esse povo que antes vivia, muito bem no Egito, ele passou a ser escravizado. E passou muitos anos, muitas gerações nesse processo de escravidão. Moisés foi levantado para conduzir esse povo, para liderar esse povo no processo de libertação. Esse processo de libertação, ele se resumia em sair do Egito, ser liberado pelo faraó, e depois ele se arrependeu da liberação e resolveu ir atrás desse povo. Foi quando Deus teve que abrir o Mar Vermelho para que esse povo passasse, atravessasse, ficasse seguro desse outro lado, e aí impediu que o exército de Faraó passasse também para esse outro lado. Chegando lá desse outro lado, o povo comemorou e achou que, nossa, é isso, tá feito, né? Olha, a gente já fez muita coisa chegando até aqui, atravessando esse mar, fugindo desse exército que queria nos matar e voltar a nos aprisionar, e chegamos, então tá dado, cadê a terra? Só que a terra ainda não era aquele lugar. Existia ainda uma passagem a ser feita. Essa passagem era exatamente os 40 dias de caminhada. Durante o processo, Deus providenciou o maná que caía do céu, que era um alimento todos os dias. Deus providenciava colunas de fogo. Deus conduzia esse povo com coluna também de uma espécie de tufão que descia do céu e ia conduzindo eles, protegendo, enfim. Não faltou absolutamente nada para esse povo. Até a comida era dada de graça. Então eles tinham que apenas o quê? Permitir serem guiados por Deus. Mas esse povo escolheu reclamar. Escolheu reclamar do tempo, escolheu reclamar do esforço, escolheu reclamar da dor, escolheu reclamar da comida porque já estava enjoada, já não servia mais. Escolheu reclamar de uma vida cercada de milagres. Porque o milagre não foi só atravessar o mar, que já foi um grande feito. O milagre não foi só Deus ter escutado as orações e ter enviado Moisés. O milagre estava acontecendo o tempo todo, porque eles comiam um alimento que caía do céu, de verdade, não era história, não é simbologia. O maná caía do céu e tinha todas as fontes de vitaminas necessárias para eles viverem bem. Mas ainda assim esse povo achou argumento para reclamar. Quantas vezes na nossa vida, eu e você, estamos num processo como esse? Achamos argumentos para reclamar, achamos argumentos para nos queixar, achamos argumentos para atribuir a responsabilidade da nossa dor a Deus, as pessoas, o mundo, a circunstância. Quantas vezes? Inúmeras, com certeza. Eu tô trazendo essa história hoje para vocês, para que vocês tragam a consciência e que isso também venha me lembrar, que isso esteja sempre em minha consciência, o quão é importante deixar doer. O quão é importante eu ter clareza de que essa dor, ela vem de um processo necessário para eu alcançar o objetivo ou os objetivos que eu tanto desejo.
Há momentos no processo em que a gente vai precisar aplicar muito esforço. Há momentos que a gente vai ter que esperar. Há momentos que a gente vai ter que aceitar determinadas coisas. Sim, há momentos que nós vamos ter que viver uma rotina específica que envolve persistência. Há momentos no processo que nós vamos ter que clamar muito pela ajuda de Deus. Há momentos no processo que nós vamos precisar de pessoas para abrir portas, para dar uma palavra amiga. Há momentos no processo que nós vamos ter que dar a mão a pessoas que estão ao nosso redor, para elas também continuarem. De tudo isso, de vários tipos de circunstâncias que podem acontecer durante o nosso processo, é necessário deixar doer. A dor, de fato, é a fraqueza indo embora. Então, deixe doer. Viva o processo. Ao invés de reclamar, agradeça. Busque outra perspectiva. Leve e conduza a sua mente ao seu foco, ao seu propósito. Porque é o propósito que muitas vezes vai te manter firme. É o propósito que muitas vezes vai te dar a esperança, vai reavivar a sua esperança. É o propósito que muitas vezes vai te dar força para suportar aquela dor. É o propósito que muitas vezes vai te dar persistência para continuar na rotina, para que você continue andando. O que você deve abandonar no processo não é a dor, é a reclamação. É a reclamação que te atrapalha, não a dor. A dor, ela faz parte do processo e a dor, no fundo, ela nos fortalece. Olha o processo de criação de músculos, né? Quando você malha, você tem o objetivo, né, de ter um corpo mais definido, mais forte, mais disposto. Você tem que passar por um processo de exercícios de musculação. Dói. A dor, na verdade, é o músculo se rompendo para que ele expanda. É assim também na nossa vida. É a dor que vai te dar mais sabedoria. É a dor que vai te dar sensibilidade suficiente para entender determinadas coisas. É no processo da dor que você vai se fortalecer. É nessa aparente fraqueza que você vai ter acesso a uma fortaleza. Então deixe doer. Viva seu processo. Tenha clareza de para onde você está indo. E não precisa ter pressa. Agradeça, persista e siga adiante. É essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês e para mim. Um beijão. Se você gostou, curta, se inscreva e eu te espero no próximo vídeo, no próximo nível. Tchau!